Bem-vindos a mais uma aula de liderança e hoje a nossa lição é tomada de decisão. Coisa muito importante, eu acredito que essa lição vai contribuir muito para você que deseja ser um líder segundo os princípios da palavra de Deus, pois é dela que nós extraímos aqui a visão que nós devemos ter para a nossa vida como cristãos a respeito das decisões que precisamos tomar. O texto que a lição nos traz como referência é Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Como nós temos essa proposta, nesta parte, uma proposta mais prática, o contexto aqui, só para você saber, é a história de Neemias, sua preocupação, a decisão tomada por ele para ajudar seus irmãos. Então eu recomendo essa leitura, é uma leitura de 11 versículos apenas, mas eu queria fazer, ou deixar essa proposta para você, essa leitura para você fazer aí na sua casa. Então, tomada de decisões. Vamos pensar aqui algumas coisas sobre essa questão. O que as decisões revelam a respeito do líder? É a primeira coisa que eu quero ver com você aqui. E a lição é quem traz isso, né? As nossas decisões, aquilo que nós fazemos, o que revela acerca de nós. As nossas escolhas, pode você considerar isso ou não, falam mais de nós do que pensamos. A primeira coisa que a nossa decisão como líder diz a nosso respeito, revela quais são os nossos valores. Então, uma escolha, uma decisão tomada vai revelar quais são os nossos valores. Os valores se manifestam nas nossas decisões. Cada decisão tomada por nós vai manifestar os nossos valores. Quero retomar um pouquinho aqui a história de Neemias, o valor que ele dava à cidade de Jerusalém, o amor que ele tinha para com aquela cidade, fez com que ele tomasse uma decisão. Essa decisão está associada a esse amor que podemos classificar como um valor. Uma outra coisa também que as decisões revelam a nosso respeito, também revelam a nossa inteligência. A nossa inteligência é revelada através também das decisões que tomamos. Então, cada decisão tomada por você, por mim, no contexto principalmente de liderança, essas decisões mostrarão a nossa inteligência. O contrário de inteligência na Bíblia não é burrice, é tolice. Burrice se refere aí, faz um vínculo ao animal, pobre do animal chamado de incompetente. Pelo contrário, ele é muito inteligente, o burrinho lá é muito inteligente. O contrário de inteligência na Bíblia, se você ler o livro de Provérbios, você vai ver essa expressão lá por inúmeras vezes, é tolice. Então as nossas decisões revelam a nossa inteligência, o quão inteligente nós somos. E uma outra coisa também que as nossas decisões revelam acerca de nós é o nível da nossa obediência a Deus. A obediência a Deus, ela pode ser vista através de níveis. Tem pessoas que não obedecem nada, tem pessoas que obedecem um pouco, tem pessoas extremamente obedientes a Deus. E as nossas decisões vão revelar, as nossas decisões na posição de liderança vão revelar o nível da nossa obediência a Deus. Porque às vezes nós teremos que abrir mão do crédito popular, do crédito dos liderados, do olhar agradável deles, para que a gente possa ter um olhar agradável que é o olhar de Deus. Então, às vezes teremos de abrir mão de satisfazer vontades para obedecer a Deus. E as decisões, elas revelam o nosso nível de obediência a Deus. Agora eu passo para você aqui alguns passos para a tomada de decisão, segundo nós vemos aqui no texto que temos como base, que é o texto de Neemias. Eu vou falar para você aqui pelo menos cinco passos aqui da tomada de decisão de Neemias, para você que não conhece, deveria conhecer, mas talvez não conheça tanto a história de Neemias. Neemias, ele era copeiro, ele estava em outro reino, e essa condição era uma condição favorável, porque era uma condição de honra, inclusive, estar nessa posição, nessa ocupação, mas ele recebe notícias da cidade, da sua família, na cidade onde seus pais nasceram, onde ele também tinha uma experiência de vida ali. E isso incomoda tremendamente, então ele decide partir, ele pede permissão ao rei, ele encara essa situação, porque ele também corria riscos, para então ajudar a sua nação, ajudar o seu povo.
Então, esse é o contexto para você aqui entender um pouquinho. Então, quais foram os cinco passos dados por Neemias para ajudar o seu povo? O primeiro passo foi um passo de estudo cuidadoso da situação. Ele estudou cuidadosamente a situação. Quando lá chegou, ele se aplicou a olhar, a ver a situação, a ter um olhar cuidadoso sobre a situação. Ele observou, ele viu, ele recebeu informações. Isso foi muito importante, esse olhar cuidadoso sobre a situação. Uma tomada de decisão, seja em que área for da sua vida, ela não pode negligenciar, e nós vamos ver isso um pouco mais para frente, informações, análise cuidadosa da situação. Então, nós não podemos tomar uma decisão, ainda mais grandes decisões da vida, sem considerarmos as questões que tangenciam aquela decisão que estamos por tomar. Então, a gente precisa olhar para o lado, nós precisamos pensar, nós precisamos refletir. E foi isso que Neemias fez. Ele refletiu, ele pensou, ele estudou cuidadosamente a situação. Outra coisa que ele fez também foi sentir empatia pelos aflitos. O seu coração se compadeceu ali das pessoas que sofriam aquela situação, aquela condição, estava trazendo sofrimento, dor, angústia para muita gente. E Neemias não foi indiferente com isso. Ele sentiu empatia pelas dores daquelas pessoas. Isso é muito interessante, porque quando nós estamos para tomar uma decisão, precisamos pensar no outro. Precisamos considerar o outro. Às vezes nós tomamos uma decisão e não consideramos o outro. Não nos colocamos um pouquinho no lugar do outro para tentar ver como ele vê, como ele enxerga, como aquilo dói ou pode doer caso tomemos uma determinada decisão. Terceiro, ele humilhou-se perante Deus. Como nós estamos numa proposta de estudar liderança à luz da palavra de Deus, não podia faltar aqui esse ponto, né? Acho tão importante isso. Ele humilhou-se diante de Deus. Essa humilhação é um reconhecimento da autoridade de Deus. É um reconhecimento de que toda tomada de decisão, ela precisa estar orientada pelo Espírito Santo. Então ele se humilha diante do Senhor. Essa humilhação traz para ele esse poder, essa capacidade de tomar decisões certas. Orou, confessou o pecado do povo e pediu ajuda. Aí tem um aglomerado de coisas que ele fez. Essa oração, que era uma oração de confissão do pecado, reconhecendo que aquele estado em que estavam era um estado de consequência do seu pecado, do seu erro, da sua falha, pede perdão por isso, pede ajuda. Então ele reconhece, esse reconhecimento daquela condição foi importante para ele tomar a sua decisão, dar os seus passos. E, por fim, apoiou-se na sabedoria de Deus. Terrível coisa é para o homem, crente, servo de Deus, apoiar-se em sua própria sabedoria, seu próprio conhecimento. Então aqui está um desafio para todos nós. Por mais que andemos, por mais que nos esforcemos, por mais que trilhemos caminhos de conhecimento, é importante nós termos no coração uma consciência da necessidade de dependermos integralmente de Deus. Ok? Vamos dar continuidade aqui. Aspectos da tomada de decisão. 3 aspectos eu quero trazer para você, usando aí novamente o texto base, aspectos da tomada de decisões. Um padrão tomado em decisões menores serão aplicados em decisões maiores. Então o autor da lição ele traz isso, eu considero isso aqui uma coisa muito boa para refletirmos. Uma decisão pequena é uma amostragem da forma como vamos lidar com as decisões grandes. Então, quando nós temos situações pequenas, nós então aplicamos alguns padrões de respostas, de decisões tomadas nessas situações pequenas, que inevitavelmente também serão adotadas em grandes situações. Engana-se aquele que acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tem tudo a ver. E é importante você considerar isso. Se você age errado em pequenas decisões, pequenas coisas que são apresentadas todos os dias para você escolher, você se comporta de uma maneira equivocada, errada, você precisa avaliar e olhar, porque amanhã, quando você viver grandes situações, você vai repetir esse padrão, vai repetir esse erro, vai repetir essa falta. Quer ver só uma coisa, né?
uma pessoa que recebe uma informação que lhe provoca ali uma agitação. Não sei se já aconteceu isso com você. Às vezes uma situação, né, quando estamos liderando, isso é muito comum. Alguém vem até você questionar, ou perguntar, ou pedir ajuda em relação a uma outra pessoa, aquilo ferve seu coração, e você vai lá, digamos, né, de uma forma desorganizada, vai repreender aquela outra pessoa, ou vai falar sem mesmo investigar, olhar, apreciar, orar, buscar a Deus, fazer aquilo que nós falamos aqui no slide anterior. Aí você vai, daqui a pouco você vê que você falou demais, que você não devia ter agido daquela forma, e você se arrepende. Então, às vezes em pequenas coisas a gente já vai começando a perceber como que a gente age, como que a gente toma as decisões, quais escolhas fazemos em pequenas circunstâncias. E se essas escolhas são escolhas ruins, o que nós devemos fazer? A gente precisa olhar, pensar e parar e dizer assim, peraí, eu estou errando aqui nisso aqui, eu estou errando nesse pequeno, eu estou falhando, eu estou falando precipitadamente, eu não estou obedecendo a Bíblia que diz que eu devo ser tardio no falar, né, que eu devo retardar minha fala e ter os meus ouvidos atentos. Então algumas coisas podem ser mudadas olhando para questões simples da vida e as decisões que tomamos nesses contextos, para que quando vivenciarmos grandes desafios, e não se engane, vamos viver, já vivemos e vamos viver outros, nós tenhamos respostas adequadas, decisões adequadas às diferentes situações que vivemos, ok? Outro aspecto aí, as boas decisões exigem informações coerentes e análise cuidadosa dos fatos. Foi o que Neemias fez. E nós também precisamos fazer. As boas decisões exigem informações coerentes e análise cuidadosa dos fatos. Então, a informação chegou, análise desses fatos, cuidadoso desse fato. Então, isso vai orientar você na sua decisão. Se você desconsiderar a informação, aqui tem 2 passos dentro de um só, né? Eu não prestei atenção, podia até ter dividido aqui, mas 2 passos. Primeiro você recebe a informação e depois você analisa cuidadosamente os fatos, para aí sim você tomar a decisão. Na posição de líder, a decisão errada traz prejuízo coletivo. Então por isso que é tão importante isso. Mas que chatice, eu tenho que ficar analisando tudo. Sim, na posição de liderança, um líder precisa fazer essa análise. Ele precisa pensar nas variáveis, nas questões que envolvem essa decisão, nos prejuízos, nos lucros, nas vantagens, nas ajudas, nas dificuldades produzidas na vida de pessoas, quando a decisão ela é tomada. A terceira aqui e última, o último aspecto, é toda decisão, no contexto cristão principalmente, exigem perspectiva divina. Decisões exigem perspectiva divina. Ou seja, a gente precisa trazer Deus para as nossas decisões. Nós precisamos invocar Deus para as nossas decisões. Aliás, precisamos aprender com a Bíblia como responder às situações da nossa vida, responder adequadamente às situações que nós vivenciamos. Ok, pessoal? Sobre as informações coerentes. Agora eu vou pegar alguns desses pontos, desses aspectos aqui, eu vou tratar algumas coisas com vocês aqui. Sobre essas questões, sobre a questão que envolve as informações coerentes, a gente precisa buscar as informações. Eu vou tomar uma decisão, quero informação, eu preciso de informação, né? Então, o que é chamar de informação coerente aqui? A gente vai explicar um pouquinho sobre isso, né? Então, no slide anterior, ele nos fala da necessidade de termos informações coerentes para a tomada de decisão. Um texto que revela essa condição essencial presente numa das tribos de Israel, né? Tem um texto, há um texto... Está digitado errado aí, mas dá para a gente entender. Qual é o texto? 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Vou colocar aqui no slide para você acompanhar. Olha o que diz esse texto. Da tribo de Isacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Comandavam todos os seus parentes. Esse texto de 2 Crônicas, capítulo 12, fala da participação de cada família, de cada tribo, dentro de um contexto geral. E da tribo de Issacar, 200 chefes sabiam como Israel deveria agir em qualquer situação. Eram homens que provavelmente tinham informações coerentes, tinham essa capacidade, eram homens habilidosos para dar respostas, para tomar decisões adequadas, ajustadas. Isso é muito importante e bonito de ser buscado. Pedir a Deus essa graça, Senhor, me dá essa graça, me ajuda
a tomar decisões acertadas. Aí eu deixo para você alguns textos que ressaltam a importância da informação, né, dos conselhos, também chamado aí na Bíblia por conselhos. Então, Provérbios, claro, vários textos do livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 15, 13, versículo 10, 15, versículo 22, 19, versículo 20, 24, versículo 6. Dá uma passadinha em todos esses textos, é importante para você entender um pouquinho o que Deus requer de nós, quais são os conselhos para que a gente tome as decisões corretas. Então, informações são importantes. E a Bíblia é uma fonte de informação de como nós devemos tomar as nossas decisões. Sobre a perspectiva divina, também falado no slide lá dos aspectos. Vamos olhar aqui algumas coisas também. Então, lá nesse slide, né, nós falamos também sobre aspectos da tomada de decisão, também vimos a importância da perspectiva divina na tomada de decisões. 3 coisas são apresentadas como exigência. 3 coisas são apresentadas aí como exigência. Vamos lá então, vamos ver cada uma delas. A primeira delas, dentro da perspectiva divina, é a sabedoria. Nós precisamos ter sabedoria para essa tomada de decisão. Deixa eu só voltar aqui. Ótimo, voltei. Sabedoria. A segunda que nós precisamos ter é disciplina mental. Nós precisamos de uma disciplina mental para que a gente tome as decisões acertadas na perspectiva divina, uma disciplina mesmo, sermos disciplinados dentro de um contexto religioso, e religião não de práticas apenas vãs, mas daquilo que Deus nos apresenta como práticas da verdadeira religião. Discernimento, precisamos ter essa capacidade de discernir também, e isso traz uma perspectiva divina sobre a nossa tomada de decisão. Então, a saber, sabedoria, disciplina mental e discernimento. Deus nos ensina a tomar as melhores decisões. Ele nos ensina a tomar as melhores decisões. A lição recomenda a leitura do livro de Provérbios para se aproximar da perspectiva divina na tomada de decisões, tá bom? Então você deve fazer esse exercício de ler todo o livro de Provérbios para você se aproximar aí da perspectiva divina, trazendo Deus para as decisões. Vamos lá. Quando Israel deixou de consultar a Deus, no caso dos gibeonitas, né, Josué capítulo 9, versículo 1 a 15, eles tinham informações, mas não buscaram o conselho de Deus, por isso amargaram as consequências. Então, uma coisa é você ter informações, análise detalhada das informações, coerência e tudo mais. Outra coisa é a perspectiva divina. Se você só tem informações, está precário, porque somando as informações à perspectiva divina, você tem ali a tomada de decisão direcionada por Deus. Então, foi o que faltou aqui a Josué, não consultaram ao Senhor, se deram mal nessa decisão que tomaram. Deus nos dá liberdade, mas a liberdade para fazer planos não é uma licença para vivermos independente de Deus. Então, gostei muito dessa expressão e deixo aqui para vocês também. Tiago, capítulo 4, do versículo 13 e 15, precisa ser uma fala norteadora para nós. O que diz lá? Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Perspectiva divina. Tá bom, pessoal? Então, deixo isso daí para vocês. Vamos agora aqui aos nossos textos complementares. E eu quero dizer para você que eu ressaltei nos slides as palavras que cada texto complementar trouxe para nós, que é uma palavra que a gente deve pensar e refletir sobre ela, tá bom? Vamos então aos textos complementares. Vamos lá. A primeira palavra aí, o texto complementar que eu trago para os irmãos são Gênesis capítulo 12 ao capítulo 24, do versículo 12 ao 27, que fala sobre Abraão, e o comentário lá diz o seguinte: o servo de Abraão demonstrou completa dependência de Deus quando partiu em busca da noiva que o Senhor havia escolhido para Isaac.
a escolha de Rebeca não foi aleatória nem definida por caprichos, mas o fruto de uma resolução que ela tomara diante do Senhor. Ainda que não recebamos sinais físicos tais, tão evidentes quanto lhe pedimos, orientação, temos de Deus a promessa de que seu Espírito estará conosco para nos guiar a toda a verdade. João 16:13. A palavra que eu ressalto aí é obediência. Obediência. Então, nós temos essa certeza que o Espírito nos guiará a toda a verdade. Guarde essa promessa no seu coração. Gênesis 43:10. O fato de Jacó não tomar a decisão devida no tempo apropriado provinha da falta de disposição para aceitar a realidade dos fatos. Lentamente esperou a crise atingir o auge para então agir. O líder eficaz sabe que estratégias preventivas se tornam mais difíceis à medida que o tempo passa. Então, tempo apropriado é a palavra que eu ressalto aí, e o autor traz esse texto de Gênesis 43:10, falando sobre essa letargia, essa lentidão em tomar decisão vista na vida de Jacó. Vamos mais, outros textos aqui, deixa eu só passar a página aqui, eu espero que tudo isso esteja contribuindo grandemente para você aí. Êxodo capítulo 12, versículo 29 a 32. A caixinha de destaque diz assim: devido à falta de disposição para aprender e para aceitar conselhos, as decisões do faraó foram destrutivas não somente para toda a nação egípcia, como também para a casa real. Somente depois que sua teimosia levou ao desastre pessoal, foi que permitiu ao povo de Israel deixar o Egito. E o preço que impôs ao seu país foi muito alto. Então, disposição, precisamos ter disposição para aprender. É uma coisa importante aí, ressaltada aqui para a gente. Josué 8, do versículo 1 a 8, Josué, em obediência às instruções de Deus, deu ordens claras ao seu exército. Não havia sinal de incertezas nem de indecisão. Ao contrário, as ordens eram muito específicas e impregnadas de autoridade. A questão da obediência também é ressaltada aqui, mas dois textos para a gente aqui apreciar. 1 Reis 12, do versículo 1 ao 16. Roboão não seguiu o bom conselho que recebeu e com insolência rejeitou o parecer dos anciãos. Sua decisão não foi sábia porque estava fundamentada no desejo de obter a aprovação de seus pares, não na intenção de fazer o melhor para o seu povo. Então, conselho, seguiu o conselho, o bom conselho, não o mau conselho, como fez Roboão. E o último texto aqui, Neemias 2, versículo 11 ao 16, Neemias em segredo inspecionou minuciosamente os muros e fez uma avaliação criteriosa da situação antes de apresentar um plano. Com essas preocupações, pôde avaliar seu projeto com base na realidade diante dele. Sua decisão não foi baseada em coisas que ouviu falar, mas em informações que ele mesmo coletou. Ok? Então, só para a gente recapitular, as palavras são, se você quiser anotar, seria bom, as palavras ressaltadas nos textos complementares aqui é dependência de Deus, é a questão do tempo apropriado, disposição para aprender, obediência, conselho ou bom conselho e avaliação. Tá bom, pessoal? Então, quero que vocês guardem isso e praticando essas coisas, você com certeza fará com que essa é a sensação que eu tenho e a fé que eu tenho, muito mais que uma sensação, a fé que eu tenho de que se você praticar essas coisas, você vai acertar muito mais. Vai acertar muito mais. Todos nós estamos sujeitos a falhas, mas quando nós praticamos essas coisas que foram apresentadas aqui, a nossa chance de acertar, ela aumenta significativamente porque nós servimos a um Deus grande. Tá bom? Então guarde isso daí, aplique isso daí. Se você já é líder em algum contexto, aplique isso daí. Se você ainda está por ser, guarde isso no seu coração. Pode ser que Deus dê a você a oportunidade de viver e aplicar todas essas coisas. Mas de qualquer forma, como eu já tenho dito aqui, todos nós em algum contexto nós lideramos e temos a oportunidade de experienciar
esses ensinos na prática. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até a nossa próxima lição.